Doca, o Urso da Penha, é hoje um dos bandidos do Comando Vermelho mais procurados do Rio de Janeiro em liberdade. O bonde que ele dirige tem travado conflitos sangrentos com outros grupos criminosos. Conheça hoje, aqui na Iconografia da História, a trajetória de Doca da Penha, conhecido como Urso. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui com o Fernandão, meu produtor, como sempre. A gente veio contar essa história pra vocês que vocês pediram faz muito tempo pra gente, que é a história do Doca, tá? O Doca, que é conhecido também como Urso da Penha. A gente vai explicar direitinho, descrever direitinho pra vocês e tal, tá bom, pessoal? Esse é um criminoso que tem bastante tempo, que tá à frente de várias bocas do Rio de Janeiro. Então a gente pesquisou bastante pra poder falar dele aí, que ele tem mais de 30 anos aí na caminhada no mundo do crime, é bastante respeitado e é bastante procurado também lá no Rio de Janeiro. Então a gente trouxe a história dele pra vocês, tá bom, galera? Outra coisa, pra gente entrar no vídeo, galera, tem uns caras que fica falando assim, vai direto do assunto, não sei o quê. Tio, a gente tem um canal numa outra plataforma, ou um canal de shorts aqui mesmo, a gente tem os dois. Um canal naquela outra plataforma de vídeos curtinhos e o canal de shorts aqui. Vai lá ver, mano. É um minutinho, a gente resume tudo que a gente tá falando aqui do personagem. Agora aqui a gente trabalha história de contexto. Não posso falar do que o Doca, o Urso é, sem contextualizar, sem usar referências, sem usar reportagens. Então, cidadão, se você tá aí reclamando, enchendo o saco, sendo extremamente grosseiro no comentário, vai caçar sardinha, mano. Some daqui, velho. Tá ligado? A gente não precisa desse tipo de seguidor que só serve pra achincalhar o trampo da gente. E mais do que achincalhar o trampo da gente, ficar aí só arrumando defeito nas coisas. Críticas construtivas são muito bem-vindas. A gente sempre tá olhando nos comentários. E esse vídeo do Doca da Penha é um que a gente trouxe dos comentários. E pesquisamos bastante tempo ele. Vocês vão ver que tá uma pesquisa muito bem feita. Agora, qualquer coisa vai naquelas outras plataformas nossas lá, que é mais resumido, né? E aí você pode ir lá. Aí vai lá na outra plataforma que é resumido em 1 minuto, né, Fernandão? Fala, tá falando da mãe do cara, do tio do cara, do irmão do cara, de não sei quem. Ó, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá falar do Urso do Doca. Edu, meu querido, roda a vinheta. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos contar esse conteúdo então aqui, tá bom? Vamos lá já entrar direto nele. Edgar Alves de Andrade é também conhecido como Doca, ou Urso da Penha. Ele, até hoje, é considerado um dos chefes mais importantes do CV, que ainda são soltos, porque tem chefes que tá mais pra cima do escalão do que ele, mas que tá preso, tá? Sua principal atuação é na comunidade Vila Cruzeiro, que fica dentro da Penha, no complexo de favelas da região, que chama Complexo da Penha. Vocês veem que o cara que a gente vai falar é extremamente perigoso e poderoso, porque eu tô fantasiado aqui. Sempre quando eu venho escondidinho com o boneco e tal, eu gosto do boneco do Super Pato, mas eu fui numa regueira lá no Maranhão, lá, o Fernandão, fui lá dançar um deboche coladinho. Rapaz, esqueci, tomei tanto lá, esqueci na regueira o boné, mas já deu um jeito de comprar outro que eu gostava muito dele. Então eu tô com esse aqui me escondendo um pouco. O Doc, ele é extremamente poderoso e perigoso, galera. E ele tem mais de 50 anos, o que significa que ele se manteve no crime por muito tempo. Pessoal, o cara completar 50 anos à frente do morro, mandando em um monte de bandido fortemente armado, tem que ter muito sangue no zóio e poder, tá? Porque senão o cara não consegue fazer isso. Edgar Alves nasceu na cidade de Caiçara, na Paraíba, e ainda criança veio com a família para um bairro do Rio de Janeiro, tá? Lá no bairro, no Complexo da Penha, tá bom? A gente sempre fala, pessoal, aqui do boom migratório dos anos 60 e 70. Nessa época aí, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por grandes investimentos de infraestrutura. O que culminou, né, com isso, muitas pessoas do Nordeste foram trabalhar nessas regiões do Sudeste. E a urbanização, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, ocorreu de forma bastante desorganizada, o que contribuiu para o inchaço das favelas. E o Doca veio lá da Paraíba para o Rio de Janeiro em uma dessas ondas migratórias. Por isso é importante a gente contar o contexto aqui para vocês. A gente não sabe nada da família do Doca, tá, pessoal? Só mesmo que ele teve vários irmãos. E a família dele também nos diz respeito, ok? O que contaremos aqui são ações públicas que já foram amplamente, abundantemente registradas pela mídia, justiça, notícias e jornais, tá bom? Vocês sabem
sempre aqui no nosso canal que a gente faz um trabalho com muito respeito aos fatos e às pessoas que estamos contando aqui. E também respeitamos os seus familiares. Respeitamos bastante, inclusive. E assim a gente segue produzindo com qualidade e com veracidade e fidelidade aos fatos, sem difamar ninguém. A gente já recebeu agradecimentos, por exemplo, do delegado Felipe Cury, de várias pessoas que viram nossos vídeos, do filho do Maguila. Inclusive, Fernando, eu tava lá no Maranhão e eu tava no hotel, cheguei, tinha carcado umas já, e aí um cara olhou pra mim e falou assim: você não é o João Pavete? Eu falei: vixe, vou tomar um tiro. Não, mas é um abraço pro cara aí, é o Pablo de Cuiabá. Pablo, encontrei você no elevador do hotel, muito obrigado por ter me cumprimentado, pelo papo que a gente trocou rapidinho ali, eu vi que você é verdadeiramente fã do nosso trabalho, e fica aí uma citação a você, meu amigo, muito obrigado por ter reconhecido a gente e por acompanhar o nosso trabalho aí. Faça como o Pablo, quando você me vê na rua aí, cumprimenta e paga uma cerveja também. Eu sei que o Pablo não pagou porque a gente tava no elevador, já tava muito louco. As nossas referências, como sempre, vão ficar nos comentários aí fixadas, beleza? E vocês podem se aprofundar. Bom, galera, o Doca chegou no Complexo da Penha e viveu lá por muito tempo. O que conseguimos encontrar é que ele teve vários empregos formais. Emprego mesmo que emprego, tá? Trabalho mesmo, formalizado. Ele trampou como assistente de cozinha. Em alguns lugares esse trampo é conhecido como chapeiro, que é o cara que ajuda o cara que cozinha. Somente aos 20 e poucos anos, Doca passou a se envolver realmente com o crime. Seu recrutador e principal aliado foi Elias Pereira da Silva, que todos vocês devem conhecer. Ele é conhecido no mundo do crime e fora do mundo do crime como Elias Maluco. Nós já contamos aqui a história do Elias Maluco e como ele ficou conhecido por ter tirado de forma bastante cruel a vida do jornalista Tim Lopes, tá? Esse crime cruel que aconteceu. Mas além desse crime terrível, Elias Maluco era um dos principais chefes do CV aqui fora. E segundo nossas referências, ele ensinou muita coisa para o Doca. Conforme Doca foi crescendo no crime, ficou perceptível, galera, que ele tinha certas características de liderança que o levaria a subir na hierarquia do comando. Olha, quando o Elias Maluco foi preso, pessoal, depois que ocorreu o bagulho com o Tim Lopes, houve uma caçada fenomenal ao Elias Maluco e em pouco tempo ele foi encarcerado, porque o crime gerou uma mobilização e uma comoção muito pesado. A gente tem os dois vídeos, um falando sobre Elias Maluco, um fazendo um react sobre o Elias Maluco daquela época, 3 então, e um só contando da história do Tim Lopes. Bom, quando Elias Maluco foi preso, Doca acabou cuidando de uma parte da Vila Cruzeiro, pois a frente da comunidade ficou com Fabiano Atanásio da Silva, o FB da Penha. Não vamos aprofundar na história do FB da Penha aqui não, mas ele é um sujeito liso e bastante poderoso. Ele foi preso, tá, galera, numa investida da polícia, quando os caras interrogaram ele, porra, tem um vídeo disso aí, cara. Olha como é que o cara era liso. Quando os caras interrogaram ele, perguntaram o que uma BMW de 200 mil tava fazendo na garagem da casa dele. Perguntaram isso pro FB, Fernandão. Se liga, o que você responderia, Fernandão? Se você não tivesse um trabalho lícito, formal, e os caras, se você fosse um dos donos do canal de YouTube, produtor, os caras encontrassem uma BMW de 200 mil na sua casa, o que você falaria? Eu ganhei do bingo. Bingo, Fernandão. Bingo de cartela de escola. Então... Bom, ele disse que o FB disse que deixaram lá o BMW e não sabia de quem era. Uma cara de pau mesmo. Essa BMW aí que eu não sei, me deram de presente ela, não sei. Apareceu a BMW? Apareceu na casa lá, não sei de onde que veio. E aquela moto R1 também? Também, desconheço essa R1. O FB tem uma história curiosa e cheia de violência e poder também. Pede aí nos comentários se você quer que a gente conte a história do FB. E pelo que a gente viu, tem bastante referência sobre ele. Mas no caso, a gente só entrou um pouco na história dele pra contar que ele era à frente lá da região. E depois que ele foi preso, a frente passa pro Doca, tá? Vocês sabem que a gente gosta de contar a história desses caras, né, mano? É um mote aqui que faz bastante sucesso. Pra contar a história deles, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente só tá conseguindo contar a história desses caras de boa, assim, usando boa parte das palavras que a gente tá usando e tudo que aconteceu por conta do Apoia-se e do Pix. O Apoia-se a partir de R$2. Vocês recebem aí algumas recompensas. A recompensa maior é participar de um grupo de estudos com a gente, que tá muito legal. A gente pesquisa muita coisa, lê muita coisa lá, aprende muita coisa lá também. Mas a partir de R$2 a gente já tem várias recompensas pra vocês. E se não puder, mano, mete o dedo aí e faz um Pix agora de R$1, R$2, R$100, sei lá o que você puder. E se não puder também, continua dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando nossos vídeos e assistindo até o final com a gente aqui. Vocês sabem que esses temas dão uma restringida na monetização e aí é uma forma da gente conseguir manter o bagulho funcionando. O Doca foi preso em 2007 dentro da Vila Cruzeiro no meio de uma festa de aniversário, tá? A festa dele, inclusive, de 37 anos de idade. Ele e seus comparsas trocaram
11 horas de tiro com a polícia. Esse tiroteio é conhecido até hoje. Muita gente fala disso na Penha, dos caras que participaram desse tiroteio de 11 horas, tanto da polícia quanto os caras do crime mesmo, que foi um bagulho louco. Imagina, mano, quase 12 horas, um plantão de 12 por 36, trocando tiro, tio, sem parar, 11 horas de pipoco, pum, 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 pum. Os malucos resistiram à prisão todo esse tempo. Teve cara que resolveu entregar a vida pra manter o Doca sem algema, tá ligado? No fim das 11 horas, e muitos pedidos de reforço pela polícia, Doca se entregou e pediu pra levarem ele preso. Ele disse que perdeu e que ia pra jaula, tudo bem e tal, só me esculacho porque eu perdi, vou preso, mas prende. Não tira a vida não. Aí ele ficou preso por alguns anos e depois saiu da cadeia. A gente não encontrou certamente se ele foi solto ou se ele fugiu. O que a gente encontrou é evadido do sistema penal, então ele deve ter fugido mesmo. Vamos ficar devendo essa informação exata pra vocês. Se vocês acharem aí nas referências, ou qualquer outra referência, comenta também. O FB, que a gente falou, já comandava boa parte da Penha, mas também foi encarcerado anos depois. Ele foi preso em Campos do Jordão, tá bom? Alguns anos depois. E aí, depois da prisão do FB, que o Doca toma conta da Vila Cruzeiro e cresce na facção, ganhando confiança de Marcinho VP. O VP é considerado até hoje, tem até vídeo dele aqui, é considerado até hoje um dos principais nomes do CV. Doca virou frente do local ali, da Vila Cruzeiro, do Complexo da Penha, em poucos anos. Inclusive, Doca ajudou a instituir uma política de tomada e invasão de morros, orientando grupos conhecidos como Troias. E eu acho que é da hora contar essa história depois para vocês também. Esses grupos, os Troias, são formados por pessoas treinadas para invadir morros, tomando espaços de outras facções. Troia é em referência ao conflito de Troia, evento antigo conferido na obra de Homero, do poeta Homero, que mostra os gregos e a estratégia que eles conseguiram adentrar a cidade mais segura da época, que era Troia, né? Os caras entrando por dentro do cavalo, dizendo que o cavalo é presente, e aí quando tá lá dentro, os caras faz um regaço, né? Então essas tropas que são treinadas pra ensinar os caras apenas a tomar morro, especializar os caras nisso, são chamados de tropa de Troia. Bom, o Doca comandou tanta tomada de morro e bateu de frente com outras organizações que ele ganhou até o apelido de Urso, e a gente vai explicar para você. Urso é referência ao predador natural do peixe. E o chefe da organização rival do CV, que é o TCP, é o Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão. Então ficou esse lance aí de urso para fazer analogia ao predador natural do peixe na cadeia alimentar. Doca mandou até fazer um pingente com cordão de ouro enorme, tá? Com o urso. Manja, então ele abraçou o apelido. E ele tem uma treta forte com o Peixão. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o Peixão também, tá? É interessante ver depois, vamos deixar no card. Aqui os nossos assuntos vão se ligando e você vai ficando bastante tempo aí com a gente. Ah, pessoal, outra coisa importante também, eu já ia esquecendo. Há um outro cara chamado Urso da Penha. É o Urso da Penha Pedro Bala. O cara chama Pedro Paulo Guedes. E realmente a gente conseguiu encontrar que ele também é chamado de Urso da Penha por algumas pessoas e por parte da polícia. Mas não confundir os dois, por favor. O que conseguimos entender é que esse Pedro Bala, ele faz parte do grupo do Doca, fez parte do grupo do Doca, mas na hierarquia o Doca está acima dele. O que se sabe é que Pedro Bala, o urso, né, está envolvido em invasões de morro também e é muito perigoso e chefe de algumas bocas, tá? Mas o Urso da Penha é realmente o chefe de primeiro escalão, o Doca. É o cara que a gente tá contando nesse vídeo. E não vamos aprofundar mais aqui essa treta pra deixar bem explícitos aí, se não aparece alguém aqui e fala, não é esse cara. E na verdade é. Não vamos se aprofundar pra não perder o foco só, tá bom? Volta comigo na história do Urso da Penha aqui depois desse disclaimer. O homem, pessoal, o Doca, toma conta do comércio de entorpecentes da Penha, que fica na Zona Norte. Mas ele patrocinou a expansão do comando do CV pela Zona Oeste, conseguindo assumir várias comunidades que antes era do TCP. E tem treta que o TCP também toma coisa dos caras e tal. O bagulho ali virou troca de tiro direto. As nossas referências, pessoal, dizem que ele faz uma gestão criminosa, se equilibrando entre a extrema violência e o assistencialismo com a comunidade. Em datas festivas, por exemplo, ele compra brinquedo pra criança, paga churrasco, sorteia motos, tá? Tudo assim, bancado por ele. Quando tem que tomar medidas drásticas, né, contra os seus comparsas ou traidores ou inimigos, né, ele faz bagulho e não tem perdão não, mano, é uma palavra só e já era. Quer um exemplo? Doca se tornou réu. É bom que se diga réu, ele ainda não é culpado, mas já é denunciado pelo Ministério Público, tá? Então ele é réu, ele é acusado formalmente da justiça pelo Ministério Público, beleza? Ele se tornou réu no caso dos 3 garotos de Belford Roxo que sumiram. Muita gente conhece essa história dos meninos de Belford Roxo que sumiram, né? A gente vai falar
lá as iniciais deles, tá? E a idade. E na fotografia vai aparecer o nome, o rosto deles embaçado, porque eles são menores, né? A gente tem que respeitar a memória das pessoas e dos menores de idade, tá bom? Então o ECA diz que a gente tem que fazer dessa maneira. LM de 8 anos, o primo dele, AS, de 10 anos e FH de 11 anos. Eles saíram do bairro Castelar, em Belfort, em 2020 e nunca mais foram encontrados. O Ministério Público acredita que os meninos foram executados por terem furtado um passarinho e uma gaiola de um parente de traficante. Olha só a fita, mano. Um passarinho e uma gaiola. Os caras que apertaram o gatilho, tirando a vida das crianças, foram executados. Segundo a polícia, a mando dos chefes do CV, porque deu uma repercussão. Então quer dizer, galera, tipo assim, ó, vamos tentar entender melhor isso aí, com os olhos de uma ética do crime. Os caras executaram as crianças e depois foram executados, segundo o Ministério Público. O que acontece? Segundo as denúncias que a gente viu, o DOCA, ele liberou o castigo para as crianças. Isso foi ouvido da própria boca do cara que fez o serviço. O DOCA liberou o castigo para as crianças. Só que não se sabe se os caras foram longe demais. Tem notícia que diz que o DOCA entendeu que os caras não iam executar as crianças por causa do passarinho, que é só dar um castigo, entendeu? Mas os caras acabaram executando e a repercussão do crime ajudou no destino fatal que os executores tiveram, tá, pessoal? É muito difícil de saber assim, o que aconteceu de verdade. Mas de 8 réus desse processo, pelo menos 3 já foram executados a sangue frio. DOCA segue foragido e a denúncia sobre ele é que ele permitiu o castigo dos moleques. Mas, novamente, a gente não sabe cravar, e a denúncia também, de que ele permitiu mesmo, que ele mandou que ele fosse o mandante e tal, ou se só deu a permissão para os caras tomarem alguma providência, tá? E os caras erraram na mão. Inclusive, o pai de uma dessas crianças acabou se revoltando e entrando para a facção rival, tá? A gente encontrou essa curiosidade aí para falar para vocês. Outro nome importante na vida de DOCA é o Wilton Quintanilha, o famoso Abelha, um dos chefes da organização criminosa que menos aparece, mas tem muito poder, tá? Ele é chefe do CV. Abelha foi sempre próximo a DOCA, né? Desde a época que o Urso da Penha estava preso em Bangu 3, né? Na cadeia de Bangu 3. Tanto que Abelha e DOCA são campeões de homenagens naquele canal lá que passa vídeos rápidos. Os caras fazem músicas para os dois, elogiam e outros xingam. A tropa do Urso, galera, nome dado aos caras que seguem eles, tem certas características peculiares. Muitos deles usam dentes de ouro, alguns cabelo comprido, pois o DOCA teve cabelo comprido durante muitos anos. A última vez que a polícia quase conseguiu pegá-lo foi no ano passado. Segundo a reportagem do jornal O Dia, DOCA estava na Rocinha um baile, só que não conseguiram capturá-lo. Então até o fim desse vídeo que a gente está gravando para vocês e vai publicar, o Urso da Penha segue solto, com mais de 80 notificações policiais e inúmeros processos na justiça para pagar, certo, gente? E assim, ele é um cara bastante poderoso, como a gente citou anteriormente. Ele tem mais de 50 anos e tá à frente do crime. Então a vida desses caras geralmente no crime são curta, tá? Ou o cara é executado muito cedo, ou o cara tá preso e fica preso até mais que os 50 anos, mas você fica pra fora, com mais de 50 anos, sendo chefe de região de comércio de entorpecentes. É porque o cara, ele sabe conviver no mundo do crime e dar certo espaço no mundo do crime. Ser, lógico, mão pesada quando precisa e ser assistencialista quando precisa também, tá? Então a gente tá falando de um bandido extremamente habilidoso nesse lance de comandar o tráfico dentro e fora das prisões, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Desculpa os disclaimers que nós fizemos aí, mas é necessário, até pra gente ter uma interação com vocês, porque aqui não é só falar o vídeo. Se fosse só falar o vídeo, a gente colocaria lá no áudio do tradutor do Google e ele faria isso daí pra gente. Aqui a gente precisa ter essa interação humana que tanto é o diferencial do nosso canal. Não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir os vídeos que muitas vezes não interessa tanto para você, mas para ajudar o nosso canal também. Nos ajude no Apoia-se e nos ajude no Pix também, que vocês dão uma força enorme pra gente. Vocês vão ter vídeos exclusivos para vocês, tá? Pessoal que nos ajudar no Apoia-se por semana, os membros do canal também, a gente tá trabalhando bastante e se tudo der certo, com a contribuição de vocês, com a ajuda de todos vocês, a gente vai ter mais tempo e mais espaço para trabalhar e falar do que a gente gosta. Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.